Esta é a Zona Franca do 24 Horas e de Patrícia Carvalho, Carlos Eduardo Reis e João Torres. Arrancaram os debates para as eleições presidenciais. Houve buscas na TAP. Cristiano Ronaldo foi à Casa Branca e no Parlamento a discussão do Orçamento de Estado domina a agenda. Mas as atenções viraram-se mais uma vez para o SNS. Uma médica campeã das receitas de Ozempic foi detida. Duas funcionárias são suspeitas de inscrição fraudulenta de 10 mil imigrantes no SNS e continua o escândalo nas cirurgias do Santa Maria, com mais dois dermatologistas a faturarem 200 mil euros. Patrícia, isto é sinal que ninguém controla as despesas ou o que se passa no SNS? Isto é sinal que o SNS está naquilo que nós costumamos dizer uma verdadeira bandalheira, porque além destes casos que mencionaste agora aqui, não nos podemos esquecer também do caso das gêmeas, não é? Daquele tratamento de 4 milhões de euros, em que ninguém sabia como é que isto aconteceu, quem inscreveu, quem fez a consulta. Quer dizer, e a minha questão é, para que é que nós temos um diretor executivo do SNS, então? Não seria esta função para exatamente controlar o que se está a fazer, ter a certeza que todas as estruturas do SNS estão a cumprir rigorosamente aquilo que devem cumprir, sem fraudes, sem ilegalidades? Nada disso está a acontecer. O diretor executivo do SNS não aparece para dar uma palavra. E eu honestamente não sei para que é que existe esta figura, porque em termos práticos, estes dermatologistas são três, agora, pelo menos os casos que nós conhecemos, obviamente. É um valor que ultrapassa 1 milhão de euros, não é brincadeira. Num Serviço Nacional de Saúde, que está um caos em termos de recursos humanos e de recursos, de infraestruturas e materiais, 1 milhão de euros é muito dinheiro. Fora aquilo que é o desperdício anual na saúde, que é mais de 1.000 milhões de euros. E, portanto, tem, mais uma vez, e volto a dizer, o problema nem é tanto o dinheiro, que não há dinheiro para o SNS, mas todos estes casos nos mostram que o dinheiro está a ser mal gerido, está a ser mal aplicado e depois acaba sempre alguém por pôr indevidamente dinheiro ao bolso que não deveria pôr. Carlos, este é mais um sinal de descredibilização do SNS, pelo menos junto da opinião pública. É que realmente todas as semanas surgem notícias negativas. Olá, Rui. Cumprimentar o João e a Patrícia. Bem, podemos ver o copo meio cheio e meio vazio. Existirem investigações e um acompanhamento efetivo daquilo que corre mal e da gestão danosa do dinheiro público é positivo. E acho que a Ministra, o Diretor Executivo, não vi nenhuma declaração dele, mas a Ministra já veio falar sobre estas situações, reforçando que esta comissão, esta equipa que está a acompanhar este tipo de casos e faz essa investigação, está a funcionar e isso eu acho que isso é um dado positivo. Naturalmente que notícias repetidas durante várias semanas, durante vários meses, sobre determinada área da nossa governação, causam dano efetivo na credibilidade do serviço que é prestado às populações e muitas vezes redunda na demissão do governante e passado umas semanas e uns meses já não temos notícias e parece que tudo ficou bem, quando não é verdade. Há uma pressão enorme sobre o SNS, a nossa população aumentou, recebemos também, hoje o SNS presta serviços a mais cidadãos do que prestava há alguns anos atrás, isso foi acompanhado pelos governos, tanto o anterior como o atual, por um reforço das verbas no Serviço Nacional de Saúde para prestar esses cuidados, e é natural que quando há essa pressão, quando se criam mecanismos para que a resposta aos cidadãos seja mais efetiva, mais rápida, as várias medidas que foram tomadas para acabar com as listas de espera por vários governos levaram que existisse uma certa desburocratização em relação a alguns procedimentos médicos e isso causa, não só na área da saúde, como noutras áreas em que foram implementadas medidas deste género, lacunas que são aproveitadas pelos prevaricadores e por quem não quer cumprir as regras. E, portanto, tivemos e vamos ter mais episódios deste género. O importante. Realmente estes episódios, pelo menos do ponto de vista da opinião pública, lançam realmente essa dúvida se estes problemas de fraude, se é algo realmente sistémico, que vai Sistémico desde constitucionalizado e, se desde os assim grandes for, acho que hospitais temos até que pequenas combater estruturas. isso. O Primeiro-Ministro, há umas semanas, falou sobre optimizar a gestão dos recursos e do dinheiro que é investido na saúde. Houve logo uma deturpação
dessas declarações, levando a que elas fossem interpretadas como cortes na área da saúde, mas eu acho que ele quis mesmo dizer aquilo que é preciso no Serviço Nacional de Saúde, que é uma melhor gestão e uma otimização de recursos para que estas situações sejam cada vez menores. E, portanto, parece-me que com as investigações que têm sido feitas, também temos aqui uma médica que já foi condenada a devolver um valor substancial por uma fraude que foi cometida. Eu acho que estamos a caminhar no sentido de diminuir esse dano que é infligido ao Serviço Nacional de Saúde, mas o caminho é longo e, naturalmente, não se faz rapidamente. Não é? Uhum. Mas, João, mas considera que existem mecanismos suficientes para detectar este tipo de fraudes? Antes de mais, olá a todos. Duas notas sobre este tema, se me permite, Rui. Em primeiro lugar, Portugal importa sempre lembrar, é um Estado de Direito e, portanto, todas as condutas e todas as práticas que acontecem à margem da lei ou mesmo de outros documentos de natureza infralegal, como sejam regulamentos ou, enfim, estatutos próprios de determinadas organizações no contexto da administração pública, todas essas violações devem ser investigadas, devem ser tramitadas e, apurando-se os factos, e se for esse o caso, devem então ser acionados os meios e a justiça deve funcionar para que essas situações não apenas não voltem a acontecer. Há aqui uma dimensão de aprendizagem da sociedade em relação a esses casos, como também, se for o caso, de penalizar quem prevaricou. Não gosto de fazer comentários ad hominem sobre essas questões. Obviamente, tomei nota das notícias sobre determinados profissionais de saúde que, enfim, terão oferido um montante muito significativo na prática cirúrgica da sua especialidade. Tomei devida nota, evidentemente, também de técnicas superiores do Estado, que no contexto do Serviço Nacional de Saúde, aparentemente à margem da lei, terão proporcionado o acesso ao Serviço Nacional de Saúde de forma ilegal a alguns cidadãos, mas a mensagem fundamental é mesmo esta. A justiça deve funcionar para o país no seu conjunto e, no caso de matérias que envolvem o Serviço Nacional de Saúde, não há qualquer exceção e deve ser feito um apuramento muito rigoroso da verdade. Sobre se há ou não forma de mitigar estes problemas para o futuro. Acho que temos de olhar, em primeiro lugar, para a realidade da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, perceber se há ou não, na opinião de quem hoje dirige esse organismo e até do ponto de vista de outros especialistas na área da saúde, se a IGAS, como uma das entidades que presumo terá alguma digamos assim, responsabilidade de fiscalização neste setor, se tem ou não os recursos humanos, os meios financeiros necessários para cumprir a sua ação, mas é, antes de mais, fundamental que existam boas estruturas de comando. Boas estruturas de comando do ponto de vista do Ministério, boas estruturas de comando do ponto de vista da direção executiva do Serviço Nacional de Saúde e, não menos importante, boas estruturas de comando ao nível de cada hospital ou, no caso, com a reforma em curso, ao nível de cada unidade local de saúde. A segunda nota que queria deixar sobre o Serviço Nacional de Saúde é esta. É que nós ainda não percebemos, independentemente de todos os casos lamentáveis que têm vindo a público ao longo das últimas semanas e que criam uma pressão quase irrespirável à Sra. Ministra da Saúde para permanecer em funções. Mas, tal como já disse aqui, essa é uma decisão que compete, em última análise, do meu ponto de vista, ao Primeiro-Ministro. Mas o que é fundamental em relação ao Serviço Nacional de Saúde é nós percebermos qual é o nosso horizonte. Para onde é que nós estamos a ir? Qual é a estratégia do Governo? Existe ou não alguma reforma em curso? Porque, podendo nós discutir ou não a sua validade, nós tínhamos uma reforma em curso no Serviço Nacional de Saúde, uma reforma que passou pela criação de uma direção executiva do Serviço Nacional de Saúde e que procurava alinhar de forma vertical
os cuidados de saúde primários com os cuidados hospitalares. No fundo, é esta a reforma das unidades locais de saúde, em palavras simples e também humildemente reconhecendo que não é... João, mas até queria puxar aqui a nossa discussão de hoje até para esta questão da despesa e da despesa crescente e galopante, não é? Da área da saúde em Portugal. Não é verdade. Eu tenho a pena de não ter trazido aqui hoje um gráfico que trarei, enfim, já a destempo na próxima semana, para mostrar que, não obstante o crescimento da despesa em saúde nominal seja muito significativo, e desse ponto de vista seguramente que a todos nos preocupa, quando nós fazemos um ajustamento à percentagem da riqueza criada no país, por exemplo, nós percebemos que esse crescimento não é tão forte. Mas, como não trouxe esse elemento estatístico aqui, trarei futuramente para que possamos ficar esclarecidos em relação a essa matéria. A todos nos une a ideia de que é preciso gerir melhor os recursos públicos. Por isso não há nenhuma divergência, creio eu. E é fundamental investir numa melhor gestão e na qualificação da gestão. Mas, para terminar, e este ponto é que me parece ser, se me permite, politicamente o mais relevante, nós não estamos a saber para onde vamos em relação à saúde no nosso país. Então deixa-me ouvir aqui o Carlos sobre esse tema. Então eu termino com uma questão retórica, se me permite, que é, este governo, e vários, desde logo a Sra. Ministra da Saúde, manifestou algumas reservas sobre este modelo das unidades locais de saúde, mas ele não foi travado. Então, mas afinal, em que ficamos? O governo concorda com este modelo e vai dar seguimento a esta reforma ou vai parar, recuar e, sim, em que sentido? Carlos. Eu tenho que responder pelo Não, governo. não, era retórica a questão. Pois, por isso mesmo é que eu disse que a questão era retórica, mas é uma questão importante para discutirmos o que é que se passa na saúde. É curioso o João estar a dizer isso, porque quando nós discutimos no primeiro programa a questão, o tema saúde, eu disse... eu não estou a atacar ninguém. Eu sei. Eu disse uma coisa relativamente parecida em relação ao horizonte estratégico. Acho que foi assim que na altura falei. E disse até que tinha dúvidas se a direção executiva não devia ter sido extinta na altura, porque não entendia bem quais eram as suas funções, mesmo na altura com o Partido Socialista. Agora desta aqui uma explicação, enfim, que eu aceito, mas que não me pareceu que a forma como a DE desenvolveu o seu trabalho vá de encontro àquilo que tu aqui disseste. Mas não com o Dr. Fernando Araújo, que foi o único diretor executivo mas já houve nos outros, governos do Partido Socialista. Não quero fulanizar. E, portanto, essa reforma que falavas das ULS mais a direção executiva nessa gestão que o governo socialista queria fazer foi interrompida, não é? E sendo interrompida, e foi por isso que mostrei algumas reservas, o governo PSD-CDS devia ser mais claro naquilo que quer para a saúde em Portugal. Ora, é difícil também implementar uma reforma e ser claro, não haver ruído em relação ao discurso político que temos que ter em relação a determinada matéria, quando todos os dias há notícias deste género. E, portanto, esta pressão mediática, que aqui também já falamos, não ajuda a que se possa manter um diálogo também com os partidos todos em relação a esta matéria, e também disse no primeiro programa que era muito importante nesta área tentar haver um consenso alargado da forma como temos que lidar com a saúde em Portugal. E, portanto, a casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão, e, portanto, aquilo que eu gostava que o Governo fizesse é depois conseguir uma certa paz social neste debate, que conseguisse dizer ao que vem e qual é, de facto, o horizonte estratégico na área da saúde. Eu penso que a Ministra é uma pessoa bem intencionada, é claramente uma pessoa bem preparada e conhece muito bem o Serviço Nacional de Saúde, que mantém um contacto efetivo e próximo com aqueles que gerem as unidades locais de saúde e todos aqueles que contribuem para prestar um serviço à população, penso que devem ser também valorizados. E, portanto, passou por aí neste primeiro ano e meio, 2 anos, a estratégia do Governo de valorizar as carreiras e tentar com isso não depauperar o Serviço Nacional de Saúde nos serviços que presta aos cidadãos. Naturalmente que é preciso ir mais longe e aí concordo com o João que temos que ter aqui temos que ser claros quanto à estratégia em relação à saúde, mas penso que a valorização dos profissionais era importante e vê-se agora também com a forma e a polémica com os tarefeiros. Só depois
de conseguirmos um diálogo com esses profissionais de forma a criar um consenso em relação à avaliação das suas carreiras, é que podemos passar com um ambiente mediático limpo para essa discussão sobre a estratégia na área da saúde. Mas, Patrícia, entretanto, na opinião pública, até sondagens recentes indicam que realmente esta questão da saúde e do estado da saúde em Portugal acaba por dominar a preocupação dos portugueses. E aqui, voltando aqui outra vez à questão quer dizer, não queria chamar de despesismo, não é? Mas do orçamento da saúde que realmente cresce cada vez mais, sem que depois as pessoas digam que sentem resultados visíveis, mas o Chega tem apontado muito para a questão de haver dinheiro mal gasto no SNS. Mas que estes casos, apesar de tudo, Estes casos são fraude, não é só dinheiro mal gasto. Global Estamos a falar de fraudes, não é? Não há um controle sobre o dinheiro. São gotas d'água, não é? Mas como é que se pode saber que o dinheiro está a ser bem gasto? Que mecanismos é que podem existir? Então, eu acho que foi o João que falou no IGAS. Sim, exatamente. Nós não podemos ficar à espera que faça tudo e que consiga ver tudo. Eu até acho que face a estas notícias, e só porque existem estas notícias, que deveria ser feita uma auditoria externa independente para se perceber exatamente com o que é que nós estamos a lidar. Porque a questão é que neste momento nós sabemos que tivemos estes casos, mas se houve estes, certeza que há outros. Porque estes casos deixam transparecer a falta de controle e de rigor na gestão do Serviço Nacional de Saúde. E aqui eu acho, pese embora eu seja da opinião, e o meu partido também, que o cargo de diretor executivo não devia existir, porque nos moldes em que está não está a acrescentar nada. Mas que já que existe, então que tivesse essa função, acima de tudo, de conseguir olhar para a estrutura que é o Serviço Nacional de Saúde e perceber para onde está a ser alocado o dinheiro, quais são os resultados que esse serviço está a ter ou que não está a ter, perceber se há ali discrepâncias entre o que foi investido, os resultados que estão a haver. Sem este controle, isto no fundo era fazer como faz uma empresa privada, não é? É um controle rigoroso do dinheiro da empresa. Sem prejuízo de dizermos que há unidades locais de saúde que têm uma gestão muito criteriosa e que são notícia por isso. E não, que também claro têm que ser, sim, e que também têm que ser valorizados. Isto não é uma... Não, naturalmente não. O que eu estou a dizer, porque o Rui perguntava-me como é que se pode controlar de alguma forma estas coisas. É assim, é ter alguém, uma equipa, que olhe exatamente para isto, que olhe para a estrutura do SNS. O IGAS não tem competência gestionária, tem uma competência apenas de inspeção e de investigação Por isso eu falava no diretor de executivo do irregularidades. SNS, que não sou a favor, mas já existe o cargo, então ao menos que faça por valer o cargo que tem e o salário que oferece, que é olhar para o SNS e perceber onde é que estão as fugas, onde é que estão as lacunas que permitem depois estas situações. E concordo com o João, inédito. Isto é inédito. Isto. Não te habituas. O João há pouco dizia que, portanto, isto são pessoas que cometem crimes e que a justiça depois, alegadamente, cometem crimes, pronto, sermos mais exatos, e que depois será um problema com uma questão da justiça. Mas pode haver aqui questões que, não sendo um crime, não é moralmente correto. Claro, eu não é? falei de documentos infralegais, inclusivamente. Pronto. E o que é que nós fazemos com os que, regras não sendo infralegais. crime, são moralmente ilegais? As irregularidades têm também sanções previstas para, enfim, no universo da administração pública. Mas pode não ser uma irregularidade técnica. Então aí percebes? depende. Quer Moralmente. dizer, no caso dos médicos, há um organismo em Portugal que é quem tutela a deontologia médica, que é a Ordem dos Médicos. Há outro tipo de... Há uma cadeia de comando, não é? E há responsáveis que então que está averiguam também a isso. falhar naquela que é a sua, checks and balances. a sua função. Depende. Ou seja, Não não estou aqui a criticar a Ordem dos Médicos, estou Não, apenas a dizer eu que há não estou várias a- formas não de estou a depois fazer esse aferir controle, claro. e aprofundar. Eu não estava a dizer uma crítica à Ordem dos Médicos. Estou a fazer aqui uma espécie de diagnóstico de tudo o que envolve todas as estruturas da saúde para percebermos que também não nos podemos referir só ao SNS em si, a máquina é SNS, não é? Há outras questões, e há as questões morais também, deontológicas, de ética, que também têm um papel importante nestas matérias. Estamos todos de acordo em relação a isso. Eu apenas acrescentaria o seguinte: nós não devemos discutir
discutir se a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde faz sentido ou não no vácuo. Ela tem um conjunto de competências. E o Ministério da Saúde é, em grande medida, responsável pela execução, pelo desenvolvimento, pela gestão, assim é que é, do Serviço Nacional de Saúde, mas a saúde é um universo mais abrangente em Portugal. Eu não estou com isto a falar da saúde privada, estou apenas a dizer que o Ministério da Saúde tem um conjunto vastíssimo de competências que até vai além da própria gestão do Serviço Nacional de Saúde. E por isso o que era importante era nós percebermos então, por parte daqueles que entendem que a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde não é a melhor forma para instituir um comando operacional mais dedicado para a gestão do Serviço Nacional de Saúde, então qual seria a alternativa? E é isso que nós hoje não temos em Portugal. Nós temos muitas críticas em relação a uma reforma que foi iniciada e desenvolvida pelo Partido Socialista, mas temos ainda poucas alternativas em relação a esse modelo. E esse é, do meu ponto de vista, um sintoma negativo em relação à governação do nosso país com a Aliança Democrática. Porque foi feito um esforço muito grande para valorizar carreiras, eu reconheço isso também. Grande parte desses acordos... E que isso era importante porque havia um sobressalto em relação a essa matéria. E esses acordos não foram desmerecidos pelo Partido Socialista, não tiveram uma oposição por parte do Partido Socialista, embora também não tenham sido suficientes, é outra questão, para isso nunca garantir são, e alcançar a tal paz social de que tanto se falava. Mas, em todo o caso, 1 ano e meio, quase 2 anos, com a mesma ministra, com o mesmo primeiro-ministro, este é um problema já do primeiro-ministro, não é um problema da A ministra. saúde é um problema sempre do primeiro-ministro. Quase 2 anos para podermos concluir que aquilo que se fez foi uma necessária e justa valorização salarial dos profissionais de saúde, bom, é pouquinho. Bem, seguramente vamos voltar a este tema nos próximos programas, porque agora vamos falar dos 50 anos do 25 de novembro, uma data que continua a ser fraturante. Para a direita, representa a normalização democrática contra um eventual radicalismo revolucionário. Para alguns setores da esquerda, foi a contenção de um processo transformador iniciado no 25 de abril. Já o PS parece hesitar em comemorar uma data onde desempenhou um papel decisivo. João Torres, concorda com esta avaliação? Rui, se me permite, eu tenho que divergir da premissa da questão. Foi uma provocação. Mas é uma provocação. Bom, o Partido Socialista não tem qualquer problema em assinalar o 25 de novembro. Basta estudar a história para perceber que o 25 de novembro, na decorrência do 25 de abril, tem uma dimensão militar e tem uma dimensão civil. Essa dimensão civil foi liderada pelo Dr. Mário Soares, que foi o fundador do Partido Socialista. A fonte luminosa. As centenas de milhares, mais de 1 milhão de pessoas que se reuniram na rua para lutar por um modelo de democracia que era e é aquele pelo qual o Partido Socialista lutou e ainda luta e defende, demonstram que houve uma capacidade muito importante naquele momento histórico do Partido Socialista de mostrar aos portugueses quão importante era salvaguardarmos a liberdade, mas a liberdade, evidentemente, dentro de um padrão democrático que nos equiparasse com as democracias e com as sociedades mais avançadas e mais evoluídas da União Europeia. Por isso, eu quero ser muito claro em relação a isso. O Partido Socialista não tem nenhum problema com o 25 de novembro. Pelo contrário, nós estávamos lá, nós fomos protagonistas, muitos dos socialistas que marcaram a história do PS e que ainda, muitos dos quais ainda contribuem ativamente para o PS e para o nosso país, estiveram lá, disseram presente e foram fundamentais nesse processo. O PS, o que também não faz, é subalternizar o 25 de novembro ao 25 de abril. Porque nestes 50 anos há, portanto, um conjunto de movimentos políticos, forças políticas, uns mais antigos, outros mais recentes, que passaram a comemorar efusivamente o 25 de novembro em alternativa ao 25 de abril. E isso é que nós, no Partido Socialista, não acompanhamos. Porque, Patrícia, só mesmo para terminar, porque quem faz isso e quem celebra, diria quase exclusivamente o 25 de novembro, ignorando o 25 de abril, significa que tem um problema, tem uma pedra no sapato em relação à liberdade no nosso país.
Até porque não há 25 de novembro sem 25 de abril, não é? Com Portanto, certeza. sei Mas eu não que conto peço estarmos em desculpa, divergência não em relação a sou- este tema. Ele é, Não, demasiado, é muito de todo. importante para discutirmos aqui, De todo. mas não conto que peço haja desculpa, divergência sobre Patrícia, esta matéria. para o Chega há uma importância maior do 25 de novembro em relação ao 25 de abril? Não, eu não acho. O que é que eu acho? São duas datas que estão ligadas e uma começou, portanto, temos o 25 de Abril, a Revolução, a Liberdade, a Democracia. Depois percebeu-se que essa liberdade, essa democracia estava em risco e há o 25 de Novembro. Portanto, se nós tivéssemos que pensar na instituição da democracia em Portugal, na liberdade, nos direitos, tem que se pensar nas duas datas e não faz sentido. Por exemplo, o PCP recusa estar nas cerimónias do 25 de novembro. O João estava a dizer que há quem queira celebrar o 25 de novembro em exclusivo, excluindo o 25 de abril. Então, o que dizer do PCP, que faz exatamente o oposto? Para o PCP só há o 25 de abril, mas o PCP acha que é o dono do 25 de abril e que é o seu património. E eu gostava de dizer que estas datas não são património de ninguém exclusivo, são património da sociedade no seu conjunto. Não se fez sozinho, não foi uma pessoa ou duas pessoas que fizeram tanto o 25 de Abril como o 25 de Novembro. São duas datas importantíssimas da história. E há que lembrar os militares. Fundamentalmente, estou a ir ao encontro mas e há que lembrar, estava apenas a É sublinhar a dimensão militar que Sim. falaste. Sim, Exato, claro. mas nas o papel duas, tanto no 25 de capitães Abril de Abril, como no importantíssimo. 25 de Novembro. São duas datas importantes e não vale a pena esta guerra, muito honestamente. Esta guerra entre o que é melhor, é o 25 de Abril ou o 25 de Novembro. Se não fosse o 25 de Novembro, nós não sabíamos, não sabemos, não tínhamos como saber como é que estaríamos agora, ou como é que teríamos estado nos anos Patrícia, nos mas anos a seguir. um partido Deixa-me só terminar. Ok. Como também não sabemos, se não tivesse havido o 25 de Abril, quanto mais tempo teria durado o regime de Salazar. Portanto, nós não podemos estar aqui no mundo das hipóteses. Mas posso no dirigir-te, universo. posso questionar-te Claro sobre que uma sim. questão. Quer dizer, um partido e um líder de um partido que comenta, dirás que figuradamente, eu acho a afirmação grave, que são necessários 3 Salazares em Portugal, pode verdadeiramente viver em paz com o 25 de Abril? Mas qual é o problema? Explica-me. O problema está... enfim, acho que é O autodescreve-se. problema Mas até é essa bastante própria- óbvio. Conhece Odivelas? Como conheço Conhece bem Odivelas. Odivelas. Conhece aquela Quase zona... o país todo, ou o país todo Não, mesmo. mas se conheces mesmo, para ver se sabes a zona que eu estou a falar, que é uma zona ali entre a Pontinha e Odivelas Centro, em que tu passas ali numa rua que outrora havia portugueses a viver e hoje em dia são raríssimos os portugueses que lá vês viver. E a criminalidade ali também tem vindo Provavelmente a vivem aumentar. melhor e o 25 de abril também possibilitou que fossem para outros sítios. Ou então não. Então, mas afinal é esse pequeno comentário do então não, eu acho que do Chega Posso terminar? exige-se uma Posso posição terminar? clara sobre o 25 de Abril. Mas eu acabei de dizer. Nunca ouviste ninguém do Chega dizer que o 25 de Abril não deveria ter existido. O que o Chega sempre disse, e o presidente do Chega sempre disse... Há sempre uma vírgula, há sempre um mas. Não há sempre uma vírgula. Mas, ó, Patrícia, ainda há em pouco foi relação à dito, Rua de não Odivelas, sabemos quanto tempo Gabriel, duraria o o que é que regime de queres dizer? Salazar sem o 25 de Abril. Isto não é uma vírgula, não é um o mas. 25 de Abril do 25 de Novembro. E foi isso que eu acabei de dizer, que eu comecei por dizer. Não podes separar as duas coisas. Tu nunca ouviste o presidente do Chega, nem nenhum dirigente do Chega a dizer que o 25 de Abril não devia ter existido. O que tu ouviste e o que toda a gente ouve, mas isso agora não faças essa cara, que isso é a tua interpretação. O que nós sempre dizemos... Na Rua de Odivelas, É queria que saber onde é que isso ia chegar. Sim. Estamos a odiar. Ia chegar ao tema da imigração, porque no fundo é o SOS Não, de não qualquer... era, não, era para de qualquer responder às discussão. É o questões. SOS do Mas- Chega para Não, mas qualquer deixa-me tema, terminar. infelizmente, porque é um tema o de que o facto Chega importante. diz e sempre disse é que não podemos ignorar o 25 de novembro. Exatamente por aquilo que eu Claro que estava não aqui podemos a ignorar. dizer. Porque nós não sabemos, se não tem havido o 25 de Estamos de novembro... acordo, nós não podemos ignorar o 25 de novembro. Então qual é que é o problema Portanto, não aqui? ignoramos a que vamos questão Não Não podemos é 25 de dizer Abril. que o 25 de novembro é mais importante ou sugerir que é O mais 25 de importante do que o Abril 25 de abril. concretizou Os objetivos, Porque o 25 de abril novembro é a data concre- fundadora. O 25 de novembro liberdade. Reafirma alguns concretizou- princípios do 25 de abril, concretizou os objetivos do 25 E de termina abril, com o que não prego, estavam não é? a ser levados a cabo. Vais dizer que é mentira. Não, apenas- Da extrema-esquerda, os militares de extrema-esquerda a controlar. Nós estávamos num risco de uma guerra civil, em risco de termos um regime ligado a um regime É soviético. risco, não diria, Mas havia, podia. podemos dizer que evitou eventualmente um confronto. Foi um Então- momento de então- clarificação. Sim. Então qual é o problema de celebrar o 25 O que é de novembro? o que é normal Nenhum. depois de uma O revolução único existir problema essa... é quando há, eu há pouco não sei se fui preciso ao referi-lo e peço desculpa se não o fui, o único problema é quando nós
passamos a considerar o 25 de Abril uma data menos relevante, ou se quisermos, secundária Acho que em estamos relação ao aí, 25 acho de que aí novembro. estamos todos de acordo, certo? Muito bem. Patrícia? Eu acho que Temos- não estamos de acordo, temos porque aqui ninguém temos de está. avançar. Não, aqui ninguém está a Então, pronto, minorizar. então vamos continuar. Aqui ninguém Voltemos está à Rua de Olivela. Aqui ninguém está a minorar Patrícia, o temos 25. mesmo de Deixa-me só avançar. terminar, Rui. Não é uma questão de diminuir o 25 de Abril, mas eu acho que podemos estar de acordo que o 25 de Novembro fecha o capítulo do que abriu o 25 de Abril. E entre Abril e Novembro é uma só história. Tem um início e tem um fim. Não são eventos separados, não são duas revoluções separadas. Não, o 25 de Abril não terminou, porque lutamos todos os dias pela Exatamente. liberdade e, Não portanto, começou- não termina no 25 de Novembro. Mas Não o é? Há naturalmente o episódio... um processo. Não é o episódio, é uma É revolução. uma revolução. Pronto, está bem. O 25 de Se Abril. quiseres o episódio, a revolução que esteve em curso, não é? Até 25 de Novembro. E é o 25 de Novembro que sela a democracia, Que ajuda a a alguma liberdade, estabilidade e à reafirmação de alguns estabilidade do princípios país. do 25 de Abril. Mas Bem, não termina aí. Desta vez naturalmente. o debate prolongou-se para além do que estávamos à espera. 24 E eu não minutos. falei do Por 25 isso de Novembro, vamos- mas enfim. E fomos muito cordatos. Exatamente, Mas estive Carlos. aqui, ainda fiquei na Rua de Odivelas, podemos lá voltar. Mas... Carlos, aliás, o desafio era, pelo menos agora na parte final, dava-lhe apenas a si aquele espaço que nós temos para a consideração ou para um comentário final, mas também lhes pedia que fosse rápido. Não vou falar do 25 de Novembro, até porque acho que este debate entre o João e a Patrícia foi bastante interessante e fez-nos tocar em todos os temas que eu acho que eram importantes. Podíamos, naturalmente, prolongá-lo. O João fez uma boa síntese da social-democracia, daquilo que eu penso em relação ao 25 de Novembro e a todo o esforço que foi feito por aqueles que acreditavam na democracia para estabilizar o nosso processo democrático e todos os princípios que o 25 de Abril veio trazer a Portugal, muito longe dos 3 Salazares que falaste. Mas há um tema que eu gostava daqui de Não fui eu que trazer. falei. Não, tu falaste, referiste, Sim, não é? sim, sim. Telegraficamente, que tem que ver com, eu não posso precisar alguns pormenores, mas algo que já nada nos choca, portanto não vou utilizar o tema a palavra chocado, mas que me impressionou. Tem a ver com um programa infantil, e talvez por ter um filho nessa idade esteja mais sensível para esses temas, um programa infantil que a RTP2 que difundiu e que acho que, enfim, um exagero total em relação à forma como se hoje educam as crianças para a questão da sexualidade, da pré-adolescência. Penso que se chama Sex Symbols, o programa. Não tenho nada contra o nome, o nome não me causa nenhum problema, são desenhos animados, mas eu tive a oportunidade de ouvir parte desse programa e convido todos a fazê-lo, porque acho que estamos a entrar aqui. Eu sei que o mundo está mais imediatista, que queremos todos andar mais rápido, que os conteúdos são absorvidos com uma velocidade extrema, mas entendo que para a formação de uma criança não é positivo aquilo que esse programa difundiu. Eu vou-me abster de fazer aqui alguma reprodução. Convido a todos a verem parte dos excertos desse programa para que possamos ter uma discussão séria sobre o futuro dos nossos filhos, das crianças em Portugal. Há tempo para tudo. E entendo que se a RTP hoje, a RTP2 aliás, só consegue ter esse tipo de programação, provavelmente está, olha, mais um caso em que o dinheiro dos contribuintes está a ser mal utilizado. Muito obrigado e nós voltamos na próxima semana. Este programa vai ficar disponível no site do 24 Horas, no YouTube e no Spotify.